Boa noite a todos. Nós vamos dar continuação ao nosso estudo sobre os nomes de Deus. E claro que nós defendemos a verdade bíblica de que Deus é um, que se manifesta como Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, mas nesta unidade plural o ser manifesta-se com vários nomes e cada um desses nomes fala-nos acerca de uma característica do seu caráter, dos seus atributos e também do relacionamento dele para connosco. Nós hoje iremos estudar um outro nome de Deus e aqueles que sabem hebraico vão me desculpar porque a pronúncia com certeza que não será a melhor, a mais correta. O Senhor Justiça Nossa, que em hebraico é Jeová Tzidkenu, algo aproximado, provavelmente. Então, esse nome surge pela primeira vez em Jeremias, capítulo 23, versículos 5 e 6. Então, temos aqui uma profecia que se irá cumprir futuramente, a quando do milénio, quando Jesus, aqui chamado o renovo de David, quando ele reinar sobre a terra, tendo como capital Jerusalém, nós, a Igreja, reinaremos com ele. E desde Jerusalém, que será o epicentro, a capital deste reino, ele vai reinar sobre as nações, sobre os quatro cantos da terra. E então, nós lemos assim: eis que vêm dias, esses dias futuros, eis que vêm dias, diz o Senhor, em que levantarei a David um renovo, justo, e, rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça da terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome em que será chamado Jeová Tzidkenu, que traduzido para a nossa língua é o Senhor, o Justiça Nossa. Nesse reino do milénio, nós vemos aqui neste versículo que o Senhor executará o juízo. Haverá um julgamento imediato. A Bíblia diz que nesse tempo a alma que pecar essa morrerá, será levada pela morte. Mas também diz que haverá justiça na terra. Finalmente haverá justiça na terra. Hoje os homens buscam essa justiça. Os homens leais, os homens honestos, procuram ser justos e procuram semear a justiça também na terra. Mas há uma impossibilidade, há aqui uma barreira. Nós nos deparamos com um muro intransponível. Face à nossa incapacidade, então a nossa alma clama e o nosso coração almeja por esses tempos áureos, em que na verdade haverá uma justiça real, haverá equidade na terra, haverá aquilo que no fundo os nossos corações desejam, mas que se vai concretizar em Deus e por meio dele. Nesse tempo, o profeta Isaías, no capítulo 61, diz que o povo de Deus será como árvores de justiça. Não somente Jesus irá reinar como o justo, ele vai fazer com que a justiça habite na terra e ele vai fazer com que os seus sejam considerados como que árvores de justiça. Plantados pelo Senhor para a sua glória. Agora, nós quando estudamos e quando lemos versículos assim relativos ao futuro, às profecias futuras, a grande questão é, mas e o que é que isso tem a ver connosco hoje? Se é um texto que se aplica diretamente a esse tempo que está para vir, que importância tem para nós? Bem, a Bíblia é clara quanto a isso. Toda a Escritura divinamente inspirada é apta para ensinar, para corrigir, para redarguir. E é também apta para o nosso aviso e para o nosso ensino. Portanto, nós, através de passagens como esta, proféticas, nós podemos fazer aplicações para a nossa vida. E podemos então dizer que hoje, nos dias de hoje, bem-aventurado é aquele que pode dizer: o Senhor é a minha justiça. E mais,
Isto é possível dizê-lo e há uma necessidade em que, na prática, na nossa experiência de vida e com realismo e com verdade, nós possamos dizer, convicta e serenamente, o Senhor é a minha justiça. É uma necessidade porquê? Porque em nós próprios não há justiça. Intrinsecamente, pesados na balança da justiça de Deus. A sentença de Deus em relação a cada um de nós, sem qualquer exceção, é que não há um justo nenhum sequer. Só uma pessoa. Há uma exceção aqui que é única, realmente. É uma exceção única. Deixem passar o pleonasmo. Jesus é essa exceção única. E nós juntamos as nossas vozes à voz do centurião romano que estava junto à cruz, no Monte do Calvário, quando Jesus foi crucificado a certa altura, e ele olha para Jesus. Tinha ouvido algumas frases que ele tinha proferido ali, e ele é arrebatado pela consciência de que era assim, pela realidade. Um toque profundo da verdade tocou na sua mente, no seu coração, e eu acho que com emoção, com autoridade também, ele diz: este homem era justo. E nós juntamos, nós que conhecemos Jesus através da palavra, através do nosso relacionamento com Ele, nós juntamos a nossa voz à voz deste centurião e dizemos: este homem era justo e é justo. E juntamos a nossa voz à voz de Pedro no dia de Pentecostes, que a certa altura ele, falando à casa de Israel, ele diz: vós negaste o santo e o justo. Jesus, o santo e o justo. Entrando um pouco na teologia acerca deste assunto, nós sabemos, e isto não é novo, nós lidamos com pessoas assim todos os dias, há quem se considere justo aos seus próprios olhos. E alguns até vão muito longe nisto. Eu lembro-me há muitos anos mesmo, eu estava a fazer visitação numa casa de pessoas que queriam ouvir a palavra de Deus. E eles convidaram um amigo. E esse amigo estava lá, já não me lembro do nome, tenho uma ideia vaga da pessoa em si, mas nunca mais me esqueci daquilo que ele disse. Ele teve a ousadia de me dizer: eu nunca cometi qualquer pecado, eu nunca fiz nenhum mal a ninguém. Eu sorri e pura e simplesmente disse: isso não é possível. E além disso, isso não é verdade. Claro que quando nós nos comparamos uns com os outros, nós próprios chegamos à conclusão que somos mais justos do que alguns. Mas também, no fundo, sabemos que há alguns que são mais justos do que nós, mais íntimos. Mas este não é o padrão de Deus. Não é esta a bitola de Deus. O Senhor não nos compara uns com os outros. Ele mesmo diz: não vos compareis uns com os outros. Ele compara-nos sempre. O padrão é o seu próprio Filho. Porquê? Porque o plano e o propósito de Deus para nós é para que sejamos conformes à imagem do seu Filho. E então, nós, na nossa humanidade e pecaminosidade, nós comparados com o Senhor Jesus, o justo, por excelência, temos que chegar à conclusão que Isaías também chegou: as nossas justiças aos olhos de Deus são como trapos de imundícia. Não há um justo nenhum sequer. Todos achados em falta. Quanto à imagem de seu Filho, esse propósito, pela graça de Deus e pela sua glória e pela nossa bênção, vai se concretizar um dia, por essa eternidade fora. E por causa do facto do Senhor ser a nossa justiça, nós vamos atingir esse objetivo, nós vamos alcançar essa meta, nós seremos conforme à imagem do seu Filho. Teremos a sua mente. Recuperaremos a imagem e semelhança de Deus. Inclusive o nosso corpo será semelhante ao do Senhor Jesus ressuscitado. A versão atualizada diz: teremos um corpo igual ao do Senhor Jesus. E isto é misericórdia misturada com graça do mais puro quilate. Recuperaremos tudo aquilo que perdemos em Adão, nós vamos recuperar em Cristo. Porquê? Porque o Senhor é a nossa justiça. Iremos ver de que forma. Como disse atrás, há um apelo interior que vem do nosso íntimo, que clama por justiça.
Ainda há homens com fome e sede de justiça. Isto não é novo. É como que uma semente que o Senhor colocou no nosso coração. Ele colocou a semente da eternidade e também colocou a semente que apela aqui e ali, com mais ou menos frequência, conforme nós deixarmos, para que sejamos justos e para que haja justiça na terra. Jó perguntou, como nos tornar justos diante de Deus? Ele tinha esta inquietação também. Como nos tornar justos diante de Deus? Como seria justo o homem perante Deus? Pergunta ele no capítulo 25. Como seria justo o homem perante Deus? Ele depois lida com este dilema, com esta impossibilidade. Ele diz, mas até as estrelas não são puras aos seus olhos. E eu sou verme. Como é que eu poderei ser justo diante de Deus? E neste assunto, apraz-nos de uma forma arrebatada, mediante aquilo que nós vamos considerar acerca do meio, do método que o Senhor usa para nos tornar justos diante dele. Apraz-nos ler aquilo que Paulo arrebatado, depois de considerar a sabedoria e os altos desígnios divinos, ele, por assim dizer, ele muda de esferográfica, muda de pena e fala acerca de um outro assunto. Ele diz, versículo 33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pôs a glória eternamente. Amém. E quando nós pensamos neste desígnio de Deus, em nos tornar justos diante dele, nós com o mesmo enlevo dizemos a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Ninguém o poderia aconselhar a tal. Porquê? Porque ninguém conseguiria pensar nesta possibilidade tão profunda, tão perfeita. Teologicamente, isto foi possível através de uma verdade teológica, a qual a Bíblia chama, e que nós podemos chamar, por causa daquilo que a Bíblia diz, a doutrina da imputação. É uma palavra que nós não usamos muito no nosso vocabulário, mas cujo sinónimo é este. Andei à procura de uma boa definição e penso que esta aqui é melhor. Imputar é atribuir a alguém a responsabilidade de qualquer ato. E então, posso desde já adiantar que o Senhor Justiça Nossa entra no campo da imputação, teologicamente falando, o que significa imputação, deixa-me repetir, atribuir a alguém a responsabilidade de qualquer ato. E como é que isto se tornou possível? Como é que isto foi executado a nosso favor para que agora nós possamos dizer o Senhor é a minha justiça? Bem, através da obra da cruz, do Senhor Jesus Cristo. E em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, nós lemos isto. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Agora repare, não imputando aos homens os seus pecados. Na cruz, este versículo diz que Deus não imputou, não responsabilizou os homens dos seus pecados. Então quem é que ele responsabilizou? Ao seu próprio Filho, ao Senhor Jesus. E na cruz do Calvário, os meus pecados, os nossos pecados, foram atribuídos. Foi como que Jesus tivesse pecado por nós. Todo e qualquer pecado. A lista era extensa, os pecados de cada um. E Jesus assina cada página, cada folha, ele assina por baixo. E o castigo que devia cair sobre nós
Não somente os nossos pecados foram imputados, foram colocados sobre Ele, mas também o castigo que nos traz a paz e a justiça de Deus para nós foi colocada sobre Ele. E nós não nos cansamos. Nós não nos cansamos de falar acerca da obra da cruz e das repercussões eternas da cruz. Nomeadamente, a doutrina da imputação. E agora? Isto é um facto. Real. Verídico. Mas como é que isto se dá? Através de uma troca. Isto é através de uma troca. E aqui está um plano sábio e insondável de Deus durante toda essa eternidade passada e durante séculos. Não foi revelado tão abertamente, tão claramente como hoje nos é revelado através das páginas do Novo Testamento, com o cânon divino completo. E particularmente esta verdade foi transmitida ao apóstolo Paulo e este, por sua vez, à Igreja, de uma forma assim tão evidente e clarividente. Então, em Romanos capítulo 5, que nos diz que nós somos fracos, que nós somos ímpios, que nós somos pecadores, somos inimigos de Deus. Esse capítulo também diz: aquele que crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Cá temos a imputação e temos a justiça. Então a troca consiste em quê? Quando eu creio por meio da fé que Jesus na cruz do Calvário assumiu a responsabilidade pelos meus pecados. E eu, com uma gratidão imensa, reconheço isto, esta necessidade que tenho para me tornar justo diante de Deus. E eu recebo. Eu aceito, recebo e agradeço e confesso a Jesus como aquele que levou sobre si os meus pecados. E recuso terminantemente qualquer outra solução, porque não existe outra solução para me tornar justo diante de Deus. Dessa troca, de uma forma efetiva, prática e real, na minha própria experiência. Aquilo que a Bíblia chama nascer de novo, em que os meus pecados são assumidos por Jesus na prática e a sua justiça é colocada sobre mim na prática. Há um versículo que eu cito tantas vezes em estudos, em pregações, e quando eu faço tudo, a minha voz muda. É algo, como é que é dizer? É algo que vem cá de dentro, com uma alegria de Deus, uma suavidade do Espírito. E o versículo está em Romanos capítulo 3, versículo 22, que diz assim: justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Há um lugar onde cada um pode encontrar a justiça de Deus. E se for a esse lugar com fé, não vem de mãos vazias, não vem com o coração impuro. Justiça de Deus para todos, sobre todos, aqueles que creem em Jesus, que creem na verdade da imputação, que significa Jesus na cruz leva os meus pecados e em troca coloca sobre mim a sua justiça. Isaías capítulo 61 diz, ali o profeta tem uma visão desta verdade, inspirado pelo Espírito de Deus, sem dúvida. E a certa altura, no capítulo 61, ele diz assim no versículo 10: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Quando nós queremos em Cristo, somos envolvidos com um manto de justiça. Ele coloca sobre nós vestes de salvação, um manto de justiça, que para mim na Bíblia, a Bíblia faz referência várias vezes a vestes, a vestidos, a roupas, mas faz referência ao melhor vestido. O melhor vestido. Qual é o melhor vestido? Onde é que vemos essa referência? Na parábola do filho pródigo. O filho pródigo vai para longe, leva as suas coisas, leva a herança que recebeu do seu pai, gasta tudo dissolutamente, e quando ele volta para a casa do pai, não vamos entrar em pormenores, ele vem andrajoso, descalço, sujo, tinha estado a tratar dos porcos nas pocilgas,
faminto, cheirando mal. E quando ele volta para casa arrependido, durante a viagem teve tempo para ensaiar o discurso: Pai, pequei contra os céus e perante ti não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, quando viu ao longe, corre para ele e abraça-o, enquanto o filho vai dizendo: Pai, pequei contra ti e pequei contra os céus. O pai vai dando ordens aos seus servos e, entre outras coisas, diz: Trazei depressa o melhor vestido. Trazei depressa o melhor vestido. Havia um vestido especial em casa. De quem era esse vestido? Esse manto? Não creio que fosse deste filho próprio. Quando ele deixou a casa do pai, ele foi para não voltar mais. Ele levou tudo. Levou a herança e os melhores vestidos que tinha. Que agora tinham-se transformado em andares. Será que esse melhor vestido era do irmão mais velho? Eu duvido que fosse. O pai não iria ter essa ousadia. Conhecia o filho mais velho. E não ia dar ordens para que os seus criados trouxessem o melhor vestido do filho mais velho. A reação do filho mais velho, caso o pai tivesse feito isso, o pai sabia qual seria. Era uma sociedade patriarcal. Eu não tenho dúvidas que o melhor vestido era do próprio pai. Então o pai disse: trazei depressa o melhor vestido, o meu melhor vestido, aquilo que eu uso nas cerimónias especiais. A troca. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, imputando os pecados ao Senhor Jesus. Estava ali na cruz, com os nossos pecados. Agora coloca sobre nós o melhor vestido. Qual é o melhor vestido? Ele nos envolve com as vestes da justiça. A sua justiça colocada sobre nós. E isto é sublime. Isto é sublime. Esta mensagem é tão importante que o Senhor tem como que tem um tratamento especial para aqueles que ensinam esta mensagem. E não é algo recente. Em Daniel nós lemos assim. O Senhor diz: os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre eternamente. Por assim dizer, por essa eternidade fora. Aqueles que pregam esta justiça de Deus assim, para essa eternidade fora, terão um brilho especial. Aqueles a quem muitos ensinarão esta justiça. Ou que possamos seguir nas pisadas de Noé, que era chamado pregador da justiça. O Senhor Justiça Nossa. Um último apontamento sobre a justiça prática. Uma coisa é o Senhor olhar para nós e ver-nos justificados em Cristo por meio da fé nele. E a sua justiça ser colocada em nós. Outra coisa é nós, na vida prática, sermos pessoas justas. Paulo exortou Timóteo, seu amigo, seu irmão da fé, seu amigo, seu discípulo. Ele disse: tu, homem de Deus, segue a justiça. Os heróis da fé de Hebreus capítulo 11 têm várias características. Uma delas é praticar a justiça. Foram homens justos na prática, na sua vida, no seu dia a dia. O sermos praticantes da justiça é uma evidência de que nascemos de novo, que somos filhos de Deus, membros da família de Deus. O apóstolo João diz: todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Mas quero finalizar com um versículo que também nos é muito querido. Nós vemos que naquele tempo, no milénio, quando a profecia se cumprir, o povo de Deus, cada um de nós será chamado árvore de justiça. Mas hoje somos convocados a sermos pessoas justas na prática. E então em Filipenses capítulo 1, versículos 9 a 11, nós lemos. Melhor, versículo 11. Cheios de frutos de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Ou que possamos ser árvores de justiça, mas cheios de frutos de justiça.
o fruto do Espírito, o fruto das boas obras, as quais Deus preparou para que nós andássemos nelas, depois de justificados em Cristo, não pelas obras, mas salvos para as boas obras, que são os frutos da justiça. Mas que não seja um fruto visto aqui e ali na nossa vida esporadicamente, mas que diariamente. E que seja uma árvore de justiça, carregada de frutos de justiça, os quais nós não podemos produzir, continuam a ser, mediante Jesus, para a glória e louvor nosso, não, para a glória e louvor de Deus. Jeová Tzidkenu, o Senhor Justiça Nossa, justificados em Cristo, devido à verdade da imputação, a responsabilidade dos nossos pecados assumida por Jesus na cruz de Calvário, a sua justiça envolvida como um manto, o melhor vestido. E sermos justos na prática. Oxalá, o Senhor permita, melhor direi, que um dia os nossos familiares, os nossos entes queridos, após a nossa partida, caso o Senhor não venha antes, tenham a liberdade para que, quem sabe, possam escrever no nosso epitáfio: este homem era justo. Jeová Tzidkenu, o Senhor Justiça Nossa, nos abençoe e te envolva também e falo-á quando tu pela fé creres em Jesus. Te envolva, te vista com o melhor vestido, o vestido da justiça.